Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Graças a Deus. O nome do Senhor Jesus seja louvado. Capítulo 3, o versículo 18. Graças a Deus. Versículo 17. 3:17. Quem achou o texto pode dizer o amém? Tem irmãos procurando, vamos esperar. Graças a Deus. Abacuque 3:17 diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia me alegrarei no Senhor. Pode assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida da minha pastora. Eu louvo a Deus por mais uma vez poder estar em casa pregando a palavra de Deus. É muito bom estar neste lugar. A comunhão que nós sentimos aqui com os irmãos, com o meu pastor, com a minha pastora é algo glorioso. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, que está comigo. Irmãos, eu estou sem gravata hoje, não é rebeldia, tá? É que eu fiz uma drenagem aqui no ombro e a gravata pega bem em cima. Eu fui pregar ontem, quase que eu parei de pregar, que eu não aguentava, de tanta dor. Então, por esse motivo, eu não vim de gravata hoje. Irmãos, esse texto que, ora, nós acabamos de ler, nos narra a história, a oração de Abacuque. O texto vai dizer que o povo estava distante de Deus, o texto vai dizer que o povo estava em rebeldia, o texto vai dizer que o povo estava fazendo o que era mal, o que não agradava aos olhos do Senhor. E o texto vai dizer que Deus pega aquele povo, entrega aquele povo na mão dos seus inimigos. E o texto vai dizer que o povo começa a sofrer, o povo começa a padecer, o povo começa ali passar por um momento de muita dificuldade e escassez, e ali a decadência espiritual tomando conta ali. O povo não tinha mais prazer de adorar, não tinha mais prazer de buscar, não tinha mais prazer de glorificar. Cada vez mais o povo se distanciando de Deus, e Abacuque preocupado ali com a situação financeira, com a escassez, com a situação moral do povo também, a qual a imoralidade queria tomar conta do povo ali. Abacuque vai e fala com Deus, começa a orar a Deus, e Deus pega e fala com Abacuque. Abacuque chega diante do povo e fala: olha, preste atenção, ainda que várias coisas acontecem, mas eu quero me atender a algo aqui. Ali Abacuque pega e fala: olha, ainda que o produto da oliveira minta, preste atenção, naquela região o que era forte ali era a extração do azeite. Com azeite naquela época servia para cura também, e a produção de azeite ali era muito grande. Então Abacuque pega ali algo da época para falar com o povo. Ele fala: olha, ainda que o produto da oliveira ele minta. Quando eles iam colher azeitona, tinha azeitona bonita, ela estava formosa, e eles pegavam aquela azeitona e falavam: olha, dessa azeitona vai extrair bastante azeite. Mas quando eles apertavam, espremiam a azeitona,
ela estava bonita, ela estava formosa, mas por dentro ela estava seca. E ali Abacuque chega e fala: olha, mesmo quando as coisas não estão da maneira que a gente vê, mesmo quando a gente vê de um jeito e as coisas estão de outra maneira, às vezes não está do jeito que a gente enxerga, às vezes não está do jeito que a gente espera, às vezes não está do jeito que a gente aguarda, mas todavia, ainda que as vacas não estejam lá, que as ovelhas malhadas não estejam lá, ainda que a terra não produz, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Ele falou: olha, mesmo quando tudo está contrário, mesmo quando o mar está revolto, eu sei uma coisa, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E muitas das vezes as coisas não estão do jeito que a gente vê. Muitas das vezes as coisas não estão do jeito que a gente espera. Mas quando você está na presença do Senhor, tem alegria. Semana passada eu tive um diálogo com Deus. Estava vivendo uma determinada situação. E eu cheguei em casa, a minha esposa me falou algo, eu comecei a refletir no que ela tinha me falado. Eu peguei, entrei no quarto, tranquei a porta. E falei com Deus, Senhor, chega desse negócio de ficar viajando. Chega desse negócio de ficar pregando aqui, pregando ali, pregando lá. Eu vou cumprir a minha agenda que eu tenho até no domingo. E depois de domingo, eu vou pregar uma vez ou outra onde eu estiver congregando. Esse negócio de ficar viajando, pregando, cumprindo a agenda, já tenho agenda até já para junho, julho. Falei: não, chega, parei, cansei, não dá mais, não aguento mais, cheguei no meu limite. Chega desse negócio, acabou isso aí, já tem 22 anos nisso, não quero mais isso para a minha vida. E eu tinha uma agenda à noite, aí a minha esposa falou: olha, já que você vai pregar em Vinhedo, eu não vou, eu vou pegar e vou ficar um pouco com a minha mãe. Aí eu deixei ela na casa da minha sogra e fui para Vinhedo. Aí um companheiro meu ligou para mim e falou: Lê, eu vi no cartaz que você vai pregar. Eu falei: vou, passa em casa, eu vou com você. E eu não contei nada para ele, e ele entrou no carro, a gente começou a conversar, a gente começou a ir, e ali eu preguei, foi uma bênção, e ali depois da pregação, terminou a pregação, entrei no carro e vim embora, e eu falei: Deus, chega desse negócio de viver da fé. Chega desse negócio de viver no cuidado de Deus, na dependência de Deus. Eu vou parar com esse negócio de obra. Mandei uma pessoa fazer para mim mais de 100 currículos, eu falei: eu vou entregar tudo. Eu vou esquecer desse negócio de obra, eu vou esquecer desse negócio de viagem, eu vou esquecer desse negócio de pregação. A não ser que o Senhor me dê um sinal impossível. A não ser que hoje o Senhor me dê um sinal, e eu falei desse jeito para Deus, que o Senhor tire esse sinal do fundo do baú. Algo que eu nunca vi acontecer na minha vida. Se o Senhor me desse sinal hoje, eu continuo, mas minhas forças acabaram. Não quero mais isso para a minha vida. Eu estou sofrendo, a minha família sofrendo. E chega. E ali acabou o culto, vamos embora. O rapaz entrou no carro, eu também entrei, vamos, e conversando, ele tirou o celular dele do bolso e começou a rir. Ri. Eu falei para ele, que foi, negão, você está doido? Ele falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu comprei uma rifa.
Lá na firma que eu trabalho, eu ganhei R$500. Falei, nossa, negão, que coisa boa. Aí eu brinquei com ele, falei, fala que eu comprei também. Continuei a viagem, aí eu parei na casa dele, ele falou, Lê, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala. Você não vai ficar bravo? Eu falei, não. Ele falou, eu não tinha nem R$1, e eu tenho 500 agora. Mas Deus mandou eu ofertar esses 500 na tua vida. Deus me deu para mim te dar. Ele falou, nunca ganhei nada na minha vida. Foi a primeira vez, mas Deus mandou eu te dar. E eu ali dentro do carro falei, não quero, negão. Ele falou, não, Deus mandou eu te dar. Eu falei, mas eu não quero. E ficou naquilo. Eu falei, então faz o negócio. Deus mandou você me dar tudo. Ele falou, Deus mandou eu te dar tudo. Eu falei, mas eu não quero tudo. Ele falou, como? Eu falei, não, então pega aí uns 100, 200 para você e me dá o restante. Eu não quero tudo. Ele pegou ali e falou, então tá bom, eu vou te dar 400 e vou comer um lanche. Falei, então me dá os 400 e como o lanche. Deixei ele na casa dele e peguei a Anhanguera para voltar para Jundiaí. Quando eu estava ali mais ou menos perto do frango assado, me deu uma alegria muito grande. Mas uma alegria que não tem como explicar. Uma alegria que não tem como eu explicar para vocês em palavras. E eu comecei a chorar, e falar em línguas, e chorar, e só eu no carro. Eu senti, eu não vi. Sentir é diferente de ver. Eu senti como que tinha alguém no banco do passageiro. E eu senti que alguém colocava a mão no meu ombro. E aquela alegria foi aumentando. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você não pediu o sinal? Eu te dei o sinal. Agora não volte para trás. Porque se tu voltar para trás, eu permitirei que tua alma desça ao inferno. Não volte. Tu pediu, eu te dei. Agora, nós temos uma aliança. Se tu voltar, eu permitirei que tua alma desça ao inferno. E ali eu comecei a chorar, agradecendo a Deus, aquela alegria, aquela felicidade, aquela coisa. E no outro dia as coisas começaram a melhorar, e depois começou a melhorar, e depois começou a melhorar, e depois começou a melhorar. O que eu quero dizer, por mais que não esteja do jeito que você está vendo, por mais que não esteja do jeito que você quer, por mais que você olhe para uma coisa, que você olha a sua visão, a sua ótica, você olha e fala, não é assim que eu quero, não é dessa maneira que eu quero, a maneira é outra, a promessa é outra, o jeito é outro, mas se alegra diante do Senhor, que no tempo dele Ele vai fazer, na hora dele Ele vai fazer, no momento dele Ele vai. E a maioria das vezes, as coisas não estão do jeito que a gente quer que esteja. A turma que ia na casa de Marta, viu o quê? Um velório. A morte de Lázaro. Para eles, Lázaro estava morto. Jesus falou, não, eu vou despertar meu amigo do sono. Mas quem entrava ali falava, não, Lázaro morreu. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas quando Jesus chega na beira do sepulcro, quando ele chega e fala, olha, me leva e mostra onde colocaste ele, onde puseste ele, e ele chega até lá, as coisas mudam. Sabe o que precisa mudar? É eu e você convidar Jesus para dentro dessa dificuldade, chamar Jesus para esse problema, mas chamar com fé,
chamar crendo, chamar acreditando que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Ele está falando aonde está a situação, aonde está o problema, aonde está a causa. Pega Jesus e leva até lá. Quer ver? A multidão via o quê? Que o lugar era deserto. A multidão via o quê? Que não tinha onde comprar pão. A multidão via o quê? Que não tinha onde tirar comida. Mas tinha uma diferença. Jesus estava lá. Jesus se fazia presente. E o moço pega os 5 pães, os 2 peixinhos e coloca na mão dele. Não está no texto isso. Mas pega esse pouquinho de fé que você tem. Eu sei que as lutas, às vezes, mediante a luta, mediante o problema, a nossa fé falha. Eu sei que mediante o problema, a nossa fé, ela falha, ela cai por terra, mas pega esse pouco de fé que você tem. Pega essa dificuldade e coloca na mão de Jesus. Não, a igreja não entendeu. Pega essa dificuldade e coloca na mão de Jesus. Quando colocou ali os 5 pães e os 2 peixinhos, o que Jesus falou, manda eles assentar. Deus está falando para você nessa noite, me convida para esta batalha, me convida para este problema, me chama para esta situação, e aquieta, descansa o teu coração. Não está do jeito que a gente espera. Não está do jeito que a gente quer. Mas nós temos uma diferença. Qual que é a diferença, pregador? Jesus está no barco. Não, a igreja não entendeu, eu vou repetir. Qual é a diferença, pregador? Jesus está no barco. A minha diferença é essa. Eu sei que está difícil. Eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, mas eu tenho, deixa eu colocar aqui, um refúgio. Qual que é meu refúgio? É Deus. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que parece que vai dar certo, quando chega lá dá tudo errado, quando dá errado, eu chamo ele. Quando dá errado, eu convido ele. Quando dá errado, eu falo para ele. O que não pode a gente acostumar com a situação. O que não pode a gente concordar com a situação. Não, a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Aquele que clama tem resposta. Aquele que bate, a porta se abre. Mateus 7,7 ainda se cumpre na nossa vida. Jeremias 33,3 ainda se cumpre. Lamentações de Jeremias. Olha, coloca a tua boca no pó, assim talvez haja esperança. Ainda é para a igreja, ainda é para nós. Os ouvidos dele estão abertos e as suas mãos não estão encolhidas. Ainda que eu olho e vejo assim, falo, opa, espera aí, agora eu tenho que fazer algo, o quê? Tem que chamar ele. Tem que convidar ele. Agora é com ele. Agora não é mais comigo.
Senhor, o projeto está aqui, mas quem pode concluir é só o Senhor. O mar estava bravo. O barco parecia que ia quebrar, mas tinha uma diferença. Jesus estava no barco. Estava revolto, a coisa estava complicada. Os discípulos ali. Ei, mas o mestre estava lá. Estava dormindo, mas estava lá. Estava descansando, mas estava lá. E no momento que eles viram que eles não podiam fazer mais nada, o que eles fizeram? Vamos recorrer ao mestre. Mas a igreja hoje, muitas das vezes, é a minha maneira de ver. Muitas das vezes as coisas não acontecem porque eu quero fazer do meu jeito. A igreja hoje não ora mais para fazer um passeio. Eu tenho dinheiro, eu compro a passagem e vou passear. Não quero saber se... Quero fazer o negócio, eu não pergunto mais para Deus. Deixa esse negócio para lá. Eu vou meter a cara e eu vou fazer. Olha, eu tenho um projeto, ele não pega o projeto e coloca diante de Deus. Ele pega, ele tem os meios, ele tem os caminhos dele, e fala, desse jeito eu vou fazer. A igreja de hoje é assim. Primeiro, eu vou recorrer do meu jeito. Vou tentar do meu jeito. Aí se der errado, eu recorro a ele. Mas Abacuque, quando viu que o povo estava perecendo, Abacuque, quando viu que o povo estava sofrendo, Abacuque, quando viu que o povo estava ali, o estado de calamidade estava tomando conta. Abacuque chega para Deus e fala, olha, pode não ter vaca, o campo pode não produzir, mas nada vai tirar a minha alegria, nada vai tirar o meu prazer de te servir, nada vai tirar a vontade de te buscar. Você ficar na sua casa trancado não vai resolver, você pegar e entrar em depressão não vai resolver. Se dispõe a buscar ao Senhor, a se alegrar da presença do Senhor, que enquanto você estiver na presença do Senhor, Ele cuida de você. Se isolar não vai resolver. Deixar de fazer a vontade de Deus não vai resolver. Retroceder não vai resolver. Abacuque fala, pode tudo isso acabar, mas eu me alegrarei no Senhor. Posso não ter nada, pode não acontecer nada, mas a alegria minha, essa situação, não vai tomar. Nada pode tirar o meu prazer de vir aqui adorar. Nada pode tirar o meu prazer de vir aqui buscar. Nada pode tirar o meu prazer de levantar de manhã, agradecer a Deus, me colocar diante de Deus. E todos nós aqui temos um testemunho. Que quando a gente não vê nada, é o momento que Ele age. Todos nós aqui, eu acredito que temos uma história assim. No momento que parecia que tudo estava acabado. No momento que parecia que não tinha jeito.
Era o momento que ele se apresentava e falava: ei, agora é comigo. Agora é eu. Agora sou eu que vai fazer. Josafá não se assusta por causa da multidão. A multidão tem encurralado muito crente. A multidão tem feito muito crente retroceder. Porque a gente tem a facilidade de olhar para a multidão. Aí ele chega para Josafá e fala: olha, nesta peleja, Deus não olhou para as alianças erradas que Josafá tinha feito antes. Deus não olhou que Josafá fez o que não era para fazer. Deus viu naquele momento que Josafá se colocou diante dele e falou: olha, Josafá, nesta peleja, vós não tereis mais que pelejar. Vocês vão descer ao vale, tem uma coisa, lá vocês vão ver a vitória. Irmãos, vocês escutam isso todos os dias de culto aqui. É necessário você crer e tomar posse. E Deus cuida nos mínimos detalhes. Às vezes para você é bobo, mas se é um desejo do teu coração, Deus vê diferente. Uma pessoa trabalhava com a minha esposa e prometeu para minha esposa uma panela. Mas não é essas panelas comuns, é uma panela que eu não sei explicar lá. E ela chegou em casa alegre e ela só falava nessa panela. Todo dia falando nessa panela, e que eu vou ganhar minha panela, que ela vai me dar a panela. Aí eu não sei o que aconteceu lá, mandaram a menina embora, né? Ela falou: perdi minha panela. E parece que a panela custa R$600. Ela falou: perdi a minha panela. Não, tem tanta panela aí, uma panela a mais, uma a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Aí eu fui pregar, foi domingo, né? Foi domingo. A pastora chegou nela e falou: olha, eu não estou entendendo. Eu estou olhando para você e eu estou vendo uma panela. Eu falei: voltou a panela de novo. Agora que ela esqueceu, voltou a panela de novo. E ela falou: o desejo do teu coração, Deus vai cumprir. E Deus vai te dar essa panela. Agora preste atenção. Se Deus cuida dos desejos mínimos dos teus coração, para mim é uma coisa boba. Para mim. Mas se Deus cuida dos desejos que a gente olha e fala: olha, isso aqui não tem tanta necessidade, Deus fala: não, mas você quer, eu vou fazer. Agora imagina você convocando ele para uma situação. Imagina você se colocando, igual Paulo fala: por esta causa, eu me coloco de joelho. Salmo 113, eu acho que é 113:6, ou 103, que ele fala que se curva para ver. Imagina ele olhando do céu. E olhando você falando: Deus, não dá mais. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Deus, até aqui o Senhor falou e eu não tenho visto nada acontecer. Deus, eu não sei para onde ir, não tenho direção. Aí ele fala: agora é comigo. Esses dias,
foi uma mulher lá na igreja dar uma palestra, e eu estou vendo com o pastor Edson, ela vai vir aqui. Uma mulher rica, uma médica muito estudada, rica, tem tudo que o dinheiro pode proporcionar. E nós estávamos na chácara, dia 21, no feriado. E aí eu fui sair assim, eu vi uma obreira minha no telefone, e ela falou, espera aí que eu vou pedir para o meu pastor orar para você. E eu não sabia quem era. Sabe, a primeira vez que você vê a pessoa e você não tem uma boa impressão? Isso foi eu com essa médica. Primeira vez que eu vi ela, que eu fui buscar minha esposa lá na palestra, não gostei do jeito que ela falou, do jeito que ela tratou, mas era uma convidada, estava lá para palestrar, então palestra. E aí orei, e Deus me revelou a vida daquela mulher, e aquela mulher do outro lado chorava de soluçar. E uma das coisas que Deus falava para ela, você está sem direção, mas hoje eu te dou uma direção. Você está perdida, mas hoje eu assumo o controle. E aí, foi ontem, ela mora lá em Campos do Jordão, ela veio de lá para Jundiaí, falou, pastor, eu estou em Jundiaí, vem orar por mim. Vem aqui orar por mim. Eu falei, nossa, irmã, você não avisou que você vinha, eu estou compromissado, eu não consigo ir aonde você está aí hoje. Você tem que me avisar antes. Aí ela pegou e falou, mas o senhor continua orando por mim? Eu falei, continua. Ela falou, o mês que vem eu volto. Eu volto, eu quero que o senhor ora por mim. Porque eu tenho muitas coisas, mas o que eu preciso, eu não tenho. E tem uma coisa, pastor, eu falei o quê? Tem 30 anos que eu sirvo Jesus. Agora, imagina uma pessoa dessa se colocar diante de Deus e falar, Jesus, entra nessa causa. Ela veio de Campos do Jordão lá, deu uma palestra sobre a saúde da mulher, não cobrou R$1. Nem a gasolina ela quis, mas nem o pedágio. Ela falou, não, financeiramente, eu sou bem. O que está te faltando? O que está te afligindo? O que está te angustiando? O que está tirando o seu sono? O que está te fazendo chorar? Vamos chamar ele para esta peleja hoje? Mas esta peleja é para quem crê. Não adianta você dar na mão dele aqui, chegar em casa, você esquecer o que você deu e querer fazer do seu jeito. Não adianta eu falar assim aqui e a hora depois da bênção apostólica, eu falar, não, agora se eu fizer assim, não, se eu coloquei na mão dele, quem vai fazer é ele. Eu vou descansar. Eu vou deixar ele fazer. Pode ser que você saia daqui e aconteça amanhã. Mas geralmente ele vai provar a tua fé uns 3 dias, uma semana, se você continuar crendo, eu sou testemunha, o milagre chega. O milagre chega. Não está do jeito que você está vendo. Ainda que o produto da oliveira minta. Parece que tem, mas não tem nada.
ainda que esse produto minta, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Vamos pedir para Deus mudar a nossa visão? Deus trabalha, irmãos. Essa pastora lá, domingo, falou até do apartamento que está travado. Deus vê o que você não está vendo. A gente acha que é o negócio da construtora, não. O inimigo entrou para atrasar o apartamento. E Deus falou com ela. Ela já veio aqui. Ô, pastor Edson, a pastora Marta já veio aqui, né? Ela já veio aqui, vocês conhecem ela. Vamos convidar ele para essa situação. Qual é a situação que está te afligindo aí? Você está prestes a jogar a toalha. A vontade de desistir é grande. Mas eu vejo uma mão. Uma mão, essa mão desce. E pega na mão de vocês duas e fala, de vocês eu não abro mão. O inferno está lutando, não estou dizendo que vocês estão desanimadas, não é isso que eu estou falando. Mas o inferno está lutando para apagar a chama. Para tirar aquilo que Deus deu, aquilo que Deus colocou, para vocês retroceder. Mas nessa noite ele desce e diz, olha, não é mais uma promessa. Porque parece que é mais uma promessa de tantas que vocês já ouviram. Ele falou, olha, está chegando o tempo de eu descer da casa e virar a página. Eu não vou ser irresponsável em dizer que vai ser esse ano, que vai ser o ano que vem. Mas eu olhei para você, eu vi uma consagração no ministério. Só que o mundo espiritual se abriu e eu ouvi uma voz, o adversário falando, isso não vai acontecer na vida dele. Eu sei que você é um homem vigilante, de oração. Vigia mais. Porque eu não sei quando vai ser, mas Deus manda dizer que a promessa dele está perto. Deus tem uma chamada, Deus tem um ministério, Deus tem algo na tua vida. Tu, 3 meses atrás, passou pela escola de Deus, doeu, machucou, te fez chorar. Não foi fácil, o vento soprou, o gigante se levantou, as muralhas parecem que não ia cair. Tu venceu com a tua família no joelho, tu venceu na oração e Deus manda dizer. Passou pela escola de Deus e está perto de chegar de Deus te aprovar. Mas vigia. Vigia. Que não vai ser fácil. Mas eu via um vidro de azeite se derramando na tua cabeça. Mas vigia que o inimigo vai tentar entrar no meio do negócio. Não sei como vai ser, aonde vai ser, mas Deus tem isso para a tua vida.
Quando tu levanta, o inimigo fala, é hoje. Só Deus e você sabe a batalha que você está passando. E quando você subiu para cantar, eu vi uma guerra espiritual muito grande. Eu senti tristeza, eu senti angústia ali no púlpito. Me deu vontade de chorar. E eu perguntei para ele, o que é isso? Ele falou, isso é o que ele está passando todo dia. Só que ele tomou uma decisão. E eu falei, que decisão? De se calar. Ele não conta para ninguém, e ele está fingindo que está tudo bem. Mas não está nada bem. Porque o inimigo tem te afrontado diariamente. Diversas coisas ele tem tentado colocar na tua mente. E ele me diz que você tenta tirar o pensamento cantando um hino, orando, pensando em outras coisas. Mas parece que depois ele volta de novo na sua mente, aí você percebe, você começa a cantar, começa a buscar as coisas de Deus, falar, buscando força, e nem você sabe aonde você tem arrumado tanta força. E eu estou olhando para você, me desceu algo estranho até de falar. Me desceu uma borracha na sua frente. O inimigo tem tentado te acusar de algo, e Deus está pagando hoje, viu? Deus manda dizer para você, filho, o que passou, passou. O que acabou, acabou. O inimigo tem tentado te acusar, mas essa acusação que tem te feito, que te joga para baixo, acaba hoje. E fica tranquilo. Deus vai restituir a tua força espiritual hoje. E está chegando o dia da reviravolta. Hoje tem sido de conta a gota. Uma gotinha pequena aqui, uma gotinha pequena ali, uma gotinha pequena lá. Você luta, corre, e parece que não sai do lugar. Mas Deus manda dizer para ti, filho, isso está perto de acabar. Isso tem mexido até com o teu sono. Tu deita na cama às vezes e não consegue dormir. Deus manda dizer, hoje tu terás o sono do justo. E Ele renova as tuas forças hoje. Em nome de Jesus. Sentado mesmo, curve a sua cabeça. Qual é a peleja que você quer que Deus entre? Aonde que o fruto da vida está mentindo? Parece que, mas não é nada. Não está acontecendo nada. Aonde que é? Aonde que está? Vai lá. Eu sei que vai doer um pouquinho, mas vai lá nesse problema que tanto te aflige, que tanto te afronta, que tanto tira a tua paz, que às vezes quer tirar até mesmo a tua vontade de vir para a igreja. Vai lá nessa situação. É um problema de saúde? Aonde é? Ele cuida. A minha esposa, se ouvisse falar do pai dela, ela chorava. Se ela visse uma foto, ela chorava. Ela trabalha no hospital, na UTI, onde meu sogro ficou, ela não podia entrar, ela não aguentava entrar. E esses dias eu estava em casa, eram as 3 horas da manhã, eu vi que entrou um homem, resplandecendo muito, e aquele homem passou por mim, foi lá do lado dela, e ela dormindo, e aquele homem levantou a mão para cima, e quando ele levantou a mão para cima, a mão dele resplandecia demais, e ele pega e desce aquela mão aqui no coração dela, e como que ele tirava algo. E eu vendo aquela visão de olho aberto, igual estou vendo vocês aqui. Eu pensei comigo, falei,
Eu acho que é referente ao meu sogro. Porque problema no coração a minha esposa não tem. E ele coloca a mão na cabeça dela. E ele, quando colocou a mão na cabeça dela, ele olhou para mim. E quando ele olhou para mim, da garganta dele não saía som, mas no olhar dele, eu entendi que ele estava falando comigo. Olha, eu estou renovando as forças dela. E ainda dói, o luto dói, a perca dói, a saudade dói. Mas ela melhorou 90%. É recente, não tem 2 meses ainda. E, pastor, por que o senhor está contando isso? Eu vi esse mesmo homem entrar aqui. Terabacalavaçu. E esse homem entrava aqui e pegava na mão de algumas pessoas. E mandava eu dizer para essas pessoas: aquieta o coração, você não está sozinho. Você vai ver, a partir de hoje, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E esse homem pegava na mão da pastora, pegava na mão do pastor, na mão do presbítero, pegava na mão dessa irmã aqui, ó. Você, pegava na mão daquela irmã ali que está perto do João, pegava na mão do João, pegava na mão desse moço que está me olhando e daquele senhor ali e falava: olha, pegava na sua mão, moça. E falava: olha, hoje eu estou descendo para trabalhar. Terabacalavaçu. E vocês vão ver o que vai acontecer. E esse homem desce também para pelejar por esta igreja. O inimigo tem batalhado contra esta obra aqui. Eu viajo com o pastor Edson, falo todo dia, mas a gente não comenta de obra. Eu vi uma guerra espiritual, não estou dizendo que tem, mas eu via que esse homem pegava um cachorro muito furioso que estava bem aqui e arrancava esse cachorro para fora. E ele olhava para mim e falava: olha, o inimigo quer entrar aqui dentro com contenda. Não estou dizendo que tem contenda. O inimigo quer entrar aqui dentro com contenda. O inimigo quer entrar aqui dentro com dissensão. O inimigo quer entrar aqui dentro com calúnia. O inimigo quer entrar aqui dentro com disque-me-disque. Mas Deus mandou dizer para o pastor Edson e para a pastora Marisa que isso acaba hoje. Pastor, e esses dias o inimigo tem acelerado os ataques contra a tua vida. Mas esse homem, se Deus abrir os teus olhos espiritual, ele está aí do seu lado. E ele está com a mão no seu ombro. Eu nunca vi o senhor chorar, mas ele manda dizer que ele tem visto as tuas lágrimas. Ele manda ver que tem, ele manda dizer para o Senhor que tem ouvido o teu gemido. E ele manda dizer que hoje ele desce com uma resposta e coloca na palma das tuas mãos. E eu olhando para o teu coração, eu vejo um projeto, e eu vejo um cadeado estourando, e esse homem pegando esse projeto na mão e dizendo para o Senhor: conte os dias que tu verás o que Deus vai fazer.
Xarabacalabadarabacai. João, você já tomou caldo de cana? Você viu o processo que é para sair aquele copo gostoso? Você viu quantas vezes o rapaz lá passa aquela cana naquele, acho que é engenho que fala? Você viu o jeito que a cana fica? Deus manda dizer para ti, aquieta o teu coração. Deus vai descer na terra e tratar com uma pessoa. Eu vejo um tratamento de Deus. Deus não me diz quem é. Mas eu olhei para você, eu vi muita aflição. Eu vi muita preocupação. Eu vi muita angústia. Eu via você tentar se esconder e eu perguntei para Deus o quê? Ele falou, olha, tem hora que ele quer ficar reservado, mas diz para ele que eu tenho visto. E o inimigo tem tentado tocar nele, no ministério, na chamada, na boca dele, mas diz para ele que eu estou com ele e tudo que eu prometi eu vou fazer. Já pensou aonde você quer que Jesus entra? Então curva a cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não está do jeito que a gente quer que esteja, meu Deus, eu não sei aonde é, eu não sei como é, mas o Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado, então entra nesta causa agora, meu Deus, e que esse mês ainda venha ter testemunho, em nome de Jesus. Amém? 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 Irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esta casa.